pais, que Ele te salvou, Ele te resgatou, que Ele te chamou de filho. A gente, através da história, nós esvaziamos o significado do que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa não só ser herdeiro dele, mas é ter a mesma natureza. O filho se parece com o pai. Claro, nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do seu filho amado. Então, a gente chega ainda com características de quem aprendeu a viver fora de casa. Mas a cada momento que a gente passa em contato com o nosso Pai, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Esse é o desejo dele, esse é o nosso desejo. Obrigado, Pai. Dê paciência com a gente, pela tolerância, pelo amor tão grandioso, por essa graça que olha pra gente sujo e já nos vê pela fé limpos, que olha pra gente pecador e nos transforma em justos. Obrigado por esse olhar de graça verdadeiro sobre a gente, Senhor. Nessa manhã eu peço sabedoria para poder conduzir esse culto, trazendo uma palavra do seu coração que possa alimentar, transformar, acrescentar, trazer vida para aqueles que a ouvem, Senhor. Eu submeto a unção do seu Espírito. Sem ela, sem o Senhor, sem a sua sabedoria, não há nada que eu possa fazer de eficaz no meu ministério, mas por causa do Senhor e do seu amor por esse povo, eu creio na sua inspiração para mim ao falar e para todos nós ao ouvir e aprender. Que vida seja produzida, vida eterna seja enaltecida, possa ter essa compreensão mais profunda que é ser seu filho, seu discípulo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pode sentar. Obrigado, gente. Todo mundo meio de azul, né? Né? Olha o Breno, gente. Vem cá, Breno. Já passei por isso e deu certo, viu? Continuou solteiro, viu, gente? Eu já passei por isso e deu certo. Estou tentando vender, tá difícil. Mateus capítulo 28. Já falei, e ali dentro é mais complicado agora. Ensina baixo para ele, Leozinho. O negócio é no baixo. Quer entrar para a música, Zorro? Mateus 28. Mateus 28, 18. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Portanto, vão e façam discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Eu sou muito apegado em palavras e conceitos, né? Talvez já tenha percebido isso. Porque às vezes a gente fala uma palavra e a gente na nossa língua, no nosso contexto, essa palavra significa uma coisa, ela tem um significado um pouco mais vazio do que o que a Escritura ensina sobre aquela palavra. Isso é um café ou é um chá? É um chá. A palavra graça, por exemplo, é uma dessas palavras, né? A gente não entende muito bem a profundidade do significado de graça. Se você for ver, eu ministrei esses dias, não vou ministrar de novo, não. Sobre graça e o real significado dela, a profundidade do significado da palavra graça. E às vezes a gente acha que graça é só um favor imerecido, né? Embora seja, não é somente isso. E a palavra discípulo também tem um sentido que acho que as pessoas não têm tanta noção do que significa ser discípulo. Por um lado, tem uma turma que acha que ser discípulo é algo que está relacionado com os 12 apóstolos do Cordeiro, que eles eram os discípulos de Jesus, e que o ser discípulo é um nível de dedicação ao ministério de tempo integral, de forma que isso é apenas para poucos, apenas para alguns, e não para todo mundo. Muita gente pensa dessa forma, e talvez, em algum momento, ou em algum cantinho do seu cérebro, do seu coração, você pense um pouco desse jeito também, né? Não, discípulo é quem? Tiago, João, Pedro, não, discípulo é a casta lá de cima, é o povo que está dedicado ao ministério. Eu sou só um simples seguidor de Cristo. Já pensou assim? Talvez você nunca tenha colocado em palavras, mas às vezes quando você vê ordem aos discípulos na Bíblia, e algo relacionado para os discípulos na Bíblia, você possa achar que aquilo não é tanto para você. A igreja medieval, ela acabou, por uma evolução histórica errada, fazendo um desserviço para a gente, inclusive no conceito de santos, não é? Porque santo ficou sendo uma pessoa que acerta tudo, e não aqueles que são também discípulos. Amém? O santo e o discípulo, ele tem um conceito muito similar. Porque santo é quem está sendo santificado pela palavra. Amém? E o discípulo também. O santo e o discípulo é a mesma pessoa. Talvez não seja exatamente o mesmo contexto, mas é a mesma pessoa. Quem é santo é discípulo e quem é discípulo é santo. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, é isso que funciona. Amém, gente? Ou seja, a palavra discípulo, ela também pode ser empatada com a palavra cristão. Amém? E talvez você possa achar, como muita gente já achou, que cristão é apenas alguém que acredita em Deus. Tem gente que acha que cristão é alguém que acredita em Deus. E fala Deus, né? Não coloca nem Jesus Cristo na história. Cristão é quem acredita em Deus. Ora, se assim fosse, o diabo seria cristão. Você está comigo? Sabia que o diabo acredita em Deus? Ou seja, eu não posso apenas acreditar em Deus para ser cristão, logo. Eu não posso apenas acreditar em Deus para ser discípulo. Amém? Tem que ter algo a mais. Então, quando Jesus fala sobre fazer discípulos de todas as nações, ele não está falando para fazer as pessoas aceitarem Jesus,
ou para fazer as pessoas congregarem em igrejas. Ele está falando algo além disso. Você concorda comigo? Algo a mais disso. Ele começa essa última instrução dizendo que foi dada autoridade no céu e na terra. E, portanto, ou seja, por causa da autoridade que foi dada, por causa do chamado que lhe foi entregue, né, vá e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais que o discípulo tem que fazer? Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Amém? O que o discípulo faz? Aprende a obedecer a tudo o que Jesus ensinou. O que o cristão faz? A mesma coisa. O que o santo faz? A mesma coisa. Se nós estamos aqui, se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, se nós aceitamos o sacrifício dele, se nós olhamos para o que Jesus fez na cruz e falamos assim, eu me identifico com isso, ele se identificou comigo na morte, então eu vou me identificar com ele na vida. Se ele morreu por mim, eu vou viver para ele. E se eu vivo para ele, eu não vivo a minha vida de qualquer jeito. Eu vivo a minha vida reaprendendo a viver. Para isso é necessário, inicialmente, e para o próprio arrependimento é necessário humildade. Amém? Por isso que Jesus falou sobre humildade, né? Sejam mansos e humildes de coração. Deixa eu dar um grau na voz aqui. Sabrina está adorando isso que está acontecendo aqui. Ela veio brigar comigo outro dia, mas ela está longe, não estou nem vendo o que ela está fazendo ali. Diz que não pode, né, quando a garganta reando, não pode tomar chá. Mas ajuda tanto. Né? Ela não sabe. Efésios capítulo 4. Versículo 8. Efésios 4, 8. Hoje é a formatura do nosso discipulado. É o início de uma caminhada, né? Junto aqui com a gente. O que é um discípulo? O discípulo é um aluno, né? Um aluno... Pastor, mas você não é mais aluno? É claro que eu sou. Sabe que os melhores professores, eles são alunos também, né? Os melhores professores continuam estudando, continuam aprendendo, continuam tendo tutores. Não importa. Só deixa de ser aluno quem sai da escola, né? Eu sou aluno, mas eu estou fora da escola. Não, você não é aluno. Amém? Por isso que não existe essa ideia de discípulo fora do lugar onde ele é discipulado. Ele só é discípulo se ele está sendo discipulado. Eu estou sendo discipulado pelo próprio Deus na minha casa. Se tivesse mesmo, Deus estaria te mandando ir para a escola que ele abriu. Porque senão, é claro que se fosse assim, esse discipulado direto com Deus, sem passar por homens, Jesus não teria dado a ordem para os discípulos de fazer discípulos, né? Vamos lá, gente, ó, foi me dada toda a autoridade no céu e na terra, e agora está tudo resolvido, vai para casa, que o meu Santo Espírito vai falar com cada um, não precisa fazer mais nada não. Por que não fazem isso? Será que Deus não tem poder de fazer isso? Quem acha que Deus tem poder de fazer isso? Algumas pessoas acham que Deus é poderoso, que bênção. Gente, o fato de Deus ter poder não significa que Ele quer fazer.
Agora, se tudo que ele faz é bom, esse negócio de ter uma tratativa direta com Deus, sem ter tratativa com as pessoas, parece que não é bom. É bom eu ter a tratativa com Deus, mas também ter com as pessoas. Porque a ideia é levar todos à unidade. A ideia do discipulado também é levar todo mundo à plena unidade. A oração de Jesus, vai lá, antes de Efésios 4, porque a gente tem que obedecer o Espírito, João 17. Versículo 17. O que está escrito aí? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo. E aqui ele está falando dos discípulos. Eu os enviei ao mundo. Amém? Em favor deles eu me santifico. Jesus estava se santificando em favor deles. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Ou seja, que o que aconteceu com Jesus pudesse também acontecer com quem? Com os discípulos. Quais discípulos? Só aqueles? Não. O versículo 20 ele diz: a minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, essa mensagem, esse desejo de Jesus, da santificação pela verdade, do crescimento e da identificação com ele em vida, ou seja, o meu caráter se parecendo com o de Jesus, foi uma oração para os discípulos dele, e é uma oração para todos aqueles que creriam em Jesus, através do ministério dos discípulos. Amém? Ou seja, está falando sobre a gente aqui. Está claro? Por meio da mensagem deles, versículo 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, esse discipulado, em que a pessoa é discípula, sozinha, e não tem nenhum discipulador, e ela afirma que Deus é quem a discipula, porque ela não precisa de pessoas para que as ensinem, não pode ser divino. E se ela está ouvindo Deus, ou ela está ouvindo o diabo, ou ela é esquizofrênica. Porque o Deus da palavra, se estivesse falando com a pessoa mesmo, ele está falando assim: obedece a minha palavra. E a obediência à palavra vai levar o povo à unidade. Essa ideia do discipulado, não porque eu tenho o Espírito Santo, Deus fala comigo, cuidado com a esquizofrenia. Deus fala com a gente? Fala. Agora, se ele fala, ele vai falar o que a palavra fala, irmão. Ele não vai se contradizer. Ele não vai contradizer: Jesus é meu filho nessa época estava rebelde, ele falou isso aí, mas não é bem assim não. Nem faz sentido. Mas é um nível de desatenção das pessoas. E em alguns pontos até de soberba mesmo. De achar que não precisa obedecer a palavra. Como se a gente pudesse ser tão especial como filhos, né, que a palavra se aplica a todo mundo, mas a mim não. Porque a mim, né, Deus me ama tanto, que Ele não quer que eu me envolva com essa gentalha. Né? Volta em Efésios 4. Dá uma voltinha aqui só para você. Está claro, gente? Se você pensava assim, só se arrependa. Talvez eu fale de uma forma um pouco irônica, não sei. Mas ignora isso. E receba a verdade disso. A verdade disso é que você, assim como eu, né, nós precisamos, para que o discipulado seja completo, a gente precisa estar sendo discipulado no meio das pessoas. A gente precisa da igreja, a gente precisa estar envolvido. A gente precisa estar envolvido no serviço ministerial, a gente precisa estar envolvido nas coisas que a igreja faz, no acontecimento da igreja. Não porque a igreja precisa,
mas porque a gente precisa. Sou eu que preciso. Efésios 4 vai falar isso. Pega do 7, ó. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Eu falei sobre graça outro dia, depois vai ler lá. Graça não é somente o favor, mas os dons também vêm pela graça. Versículo 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 11. Veja que ele deu dons aos homens, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim, o objetivo, a finalidade de preparar quem? Os santos? É isso que está escrito? Pronto. Eu poderia tranquilamente trocar essa palavra sem nenhuma perda de interpretação. Com o fim de preparar os discípulos para a obra do ministério. Amém? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem é que tem que se preparar para a obra do ministério? Se você pensa em santo e discípulo, como essa casta superior, como alguém que foi chamado para um ministério de tempo integral, né? E interessante porque ninguém que foi chamado para o ministério de tempo integral é superior. Não existe superior na ideia de ser filho, né? A palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos preferidos. O que existe é uma diversidade de dons e uma diversidade de ações. Sabe, a igreja, ela sempre é mais forte quando toda a igreja tem essa consciência. Porque certamente você tem um dom. Amém? Você não é uma pessoa desprovida de dons. O que é o dom? É algo que você sabe fazer, algo que você é bom em fazer. E talvez algo que você é tão bom em fazer e que nem você descobriu ainda. O Espírito Santo em nós, em ativação no meio do corpo, ele vai fazer com que você descubra que você consegue fazer coisas que você não sabia que você conseguia. Isso a gente encontra dentro do corpo. Isso a gente encontra sendo discipulados. Amém. Quantas pessoas chegam na igreja achando que não tem dons, que não tem, né, beleza, que não tem... Pode escolher qualquer um aí, tá certo. Achando que não sabe fazer nada, que não consegue fazer nada. Eu já vi muita gente assim. Ou achando que não consegue fazer um tipo de coisa e descobre que, na verdade, não só consegue, como faz muito bem. Porque é um dom que vem por meio do Espírito Santo. E é sobrenatural mesmo. Quando a gente vê em ativação, quando a gente vê acontecendo, parece natural. Mas, na verdade, não é natural, é sobrenatural, é espiritual. Então, veja, no verso 11, ele fala que ele designou alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Esqueci algum? Não. Não. E esses dons, que são os dons de ensino para a igreja, assim como esse operando sobre a minha vida nesse momento, ele funciona para preparar os santos, os discípulos, ou seja, vocês, para a obra do ministério. Isso não serve para preparar para você ter a sua vida egoísta do jeito que você quer. Entende? Vou na igreja buscar a minha bênção para viver a minha vida. Olha, algo que é importante a gente entender. Nada mais abençoado do que viver a vida que Cristo desenhou para a gente. Amém? E nada pior do que a gente conseguir alguma coisa que vai ser o suficiente para nos afastar
de onde a gente recebe todas as coisas. Eu sei que tem muita igreja que, por uma situação de falta de conhecimento mesmo, faz essas coisas de vem adquirir a sua vitória, a sua bênção, a sua. Entende como a gente é bombardeado com egoísmo? Não existe egoísmo quando a gente é chamado pelo Senhor para ser levado à unidade, em que o meu objetivo não é ser acrescentado, mas é acrescentar. E olha, se essa não é a coisa mais inteligente que existe. Porque se todo mundo aqui está com a cabeça de acrescentar, naturalmente, todo mundo aqui vai ser também muito acrescentado. Você só não pode estar com a cabeça de ser acrescentado. Você tem que estar com a cabeça de acrescentar. Imagina, vamos pegar uma coisa bem simples. Deixa eu pensar. Vamos supor que existe alguém muito rico aqui dentro, multimilionário. Olha só, todo mundo quer, né? E alguém passando necessidade. Alguém que é muito rico, que tem contato com alguém passando necessidade, essa pessoa consegue prover para aquela pessoa? Consegue ofertar, consegue ajudá-la, consegue fazer algo para que ela consiga se erguer e se colocar de pé? Consegue? Sem doer nela, de uma maneira natural, graciosa, por meio do dom que está na vida dela. Consegue fazer isso? Pronto. Agora imagine. Imagine essa situação. É claro, uma pessoa multimilionária está aqui e aqui tem uma rica. Ela não vai precisar do dom dessa multimilionária. Mas talvez ela vai precisar do dom de outra pessoa. Talvez ela vai precisar de um outro dom que vão no seu ajuste, né? Que a gente consiga edificar uns aos outros. Eu peguei um exemplo muito simples, muito raso, mas a gente vê isso acontecendo no dia a dia. A gente vê isso acontecendo de várias formas. As pessoas que têm condições de ajudar uma outra pessoa, elas ajudam. E às vezes, essa reciprocidade acontece também. O desejo de Deus, além de tudo, né, hoje é Dia dos Pais, é de criar e fortalecer um senso de família. Porque a gente faz isso por família. Ou deveria fazer. Amém? E por que não a gente expandir esse conceito de família para uma família que a Bíblia chama de família da fé? Se nós somos filhos de Deus, nós de fato somos da mesma família. Não da boca para fora. Nós vamos passar mais tempo entre nós na eternidade do que nós passamos talvez com algumas pessoas da nossa família. Essa família da fé é mais real do que a família natural. Eu não estou dizendo para você jogar fora a família natural, por favor, não me entenda errado. Mas eu estou dizendo que a gente não pode desconsiderar a importância que Deus dá para a família da fé. O processo de santificação, o processo de discipulado, acontece no meio da família da fé. Olha só, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, para que a igreja cresça, tanto espiritualmente, quanto em números. Porque lembra, o objetivo é fazer mais discípulos. O objetivo é salvar mais pessoas do fogo do inferno. Amém? E aí, se a gente não tem um entendimento altruísta, né? Se a gente é egoísta, a gente passa pela porta e fala assim, eu estou salvo, graças a Deus, o resto que se lasque. Você acha que o ser humano não pensa assim? Pensa demais. Alguém estava me contando esses dias
de um brasileiro que está lá nos Estados Unidos e está adorando essa ideia de não estar deixando o brasileiro entrar mais nos Estados Unidos. Não é engraçado? Ah, não chega, já tem brasileiro demais aqui. O cara entrou. E ele não quer mais. Não, agora chega. Tem mais que deportar esse povo mesmo. Se eu não me engano, esse cara está lá ilegal, inclusive. Mas ele acha que tem que deportar esse povo mesmo. Entendeu? Esse tipo de pensamento aparece em muita gente. E sabe que é possível que ele apareça no meio do povo da igreja? Não, eu estou salvo, graças a Deus. Ah, mas a gente tem que trazer mais pessoas, a gente tem que trazer pessoas à salvação. Ah, não, mas eu estou muito pegado, eu tenho muito... Meu tempo é muito... Ninguém está falando para você fazer evangelismo, sair pela rua panfletando. Até porque a gente nem faz isso. Como que a gente faz para mais pessoas conhecerem Cristo? Como a gente faz? A gente vai se tornando cada vez mais como Cristo, para que as pessoas possam conhecer a gente. E por isso o discipulado é tão importante. Porque eu preciso estar aqui aprendendo para chegar na minha semana e o que quer que eu faça, onde quer que eu vá. Qualquer que seja o meu trabalho. Que coisa horrorosa um crente que está sendo discipulado, que está sendo transformado, ser, por exemplo, um corrupto. Ser alguém que vai ser um adúltero, ser alguém que vai ser um... Ah, eu já fui isso. Se você já foi, tudo bem. Ficou para trás, esqueça. Torne-se um discípulo. O discipulado começa com arrependimento. Me tornei uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo a partir de agora. Eu não posso voltar à velha vida. Eu não posso voltar a ser outra pessoa. O que cospe no Evangelho e na cruz de Cristo é o discípulo, não o discípulo. É o discípulo que ele parece discípulo por causa da confissão da boca dele. Mas o coração não está cheio daquilo que ele fala. Pastor, mas a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Sim, Jesus também falou que aquele povo apenas o honrava com os lábios, mas o coração estava longe. Esse discipulado não faz sentido. O que faz sentido, irmãos? O que faz sentido é a gente ir aprendendo, ir se despojando, largando as coisas que não têm a ver com essa nova vida que nós fazemos parte agora. Ah, mas eu gosto tanto de alguns aspectos da minha antiga vida. Eu te entendo demais. Porque eu passei pelas mesmas coisas. E depois eu tentei ainda dar umas voltadinhas em algumas coisas, sabe? Só eu que fiz isso, né? Eu sei que mais ninguém. Só que vai perdendo o sabor. Você não quer mais, não. Porque a nova natureza é muito mais forte que a antiga. Muito maior. Versículo 13 fala: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse versículo é muito bom, porque ele mostra que existe um processo. Eu posso ser discípulo e ser imaturo? Posso. Porque eu tenho que estar aqui até chegar à maturidade. Amém? Eu posso ser discípulo e não estar fazendo tudo certo? Posso. O que eu não posso é estar conformado com isso. Eu posso errar, desde que eu não ame mais o erro do que o acerto. E desde que seja um erro. Porque errar é normal. Errar acontece. Mas eu não posso amar o erro, planejar o erro, desejar o erro, cogitar o erro, pensar no erro. Eu tenho que ocupar minha mente com as coisas que vão me fazer acertar. E isso é fruto também de um coração arrependido. E eu não quero falar sobre isso hoje. Eu sei que às vezes a gente pode ficar, isso já aconteceu comigo também, da gente ficar assim, mas será que esse erro que eu cometi, eu planejei, como é que foi? E a gente ficar se condenando demais por isso. Eu não estou querendo que você se condene por nada. Amém?
Não se condene, porque isso que você passa, todo mundo passa. Isso é normal. Você sabe do seu coração. Você sabe. A gente sabe que a gente não gosta do erro, não é pelo número de vezes que a gente comete, mas pelo nosso estado ao final do cometimento do erro. Amém? A gente erra e a gente fica bem e é como se nada tivesse acontecido. Isso é um sinal perigoso. A gente erra e a gente nem percebe, perigosíssimo. A gente erra e fica mal, glória a Deus. Porque a sua consciência não está cauterizada. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé. A unidade da vida também, porque a gente vive pela fé. E do conhecimento do Filho de Deus. Como que eu chego na unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu chego à unidade do conhecimento? Aprendendo. Amém? Isso é sobre discipulado. E é fato, né? Os dons ministeriais estão aqui para ensinar o povo. Então, o fato de congregar não é somente, ou eu sei que em muitos lugares é, mas no nosso caso não é, um exercício religioso. Eu vou para lá porque domingo é dia de ir no culto. Não, eu vou para lá porque eu preciso conhecer mais o Filho de Deus. Eu vou para lá porque eu preciso receber a palavra, eu preciso crescer. Eu preciso aprender. O aluno vai para a escola porque ele precisa aprender, porque ele precisa ser aprovado, porque ele precisa do diploma. Amém? Mas que escola é essa que não acaba nunca? Acaba. Quando você se tornar como Cristo, acaba. E aí você vai virar um professor maravilhoso. Muito antes disso você se torna um professor. Mas a escola é essa. A escola é até que eu deixe de ser quem eu era. E até que eu possa dizer o que Paulo disse. Eu não sei mais quem vive, se eu vivo ou se Cristo vive em mim. Amém? Você está disposto a isso? Porque se você não está, aí sai da escola, é melhor. A questão é que só tem uma boa vida quem consegue ter uma boa escola, né? Sobre a vida eterna é a mesma coisa, irmãos. Não tem uma boa vida eterna fora da escola. Fora do discipulado. Versículo 14. Eu li o 13 todo, né? Veja que é isso que eu falei, atingindo a medida da plenitude de Cristo, então é até se tornar como Cristo. Versículo 14 diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Você já provavelmente esteve numa circunstância assim. A gente está com essa turma do discipulado aqui. Por que a gente faz o discipulado aqui na igreja, irmãos? Para que vocês saibam no que a gente crê. Como a igreja funciona, para não descobrir isso com 6 meses de igreja, servindo no departamento, e saber que não vai ter votação de assembleia para saber se o irmão pode batizar ou não. Ah, eu queria tanto votar em fulano para ele não batizar. Aqui não vai rolar não, querido. Eu descobri isso outro dia, você acredita? Eu sou tão inocente. O pessoal pode votar para alguém não batizar? Que loucura é essa? Aparentemente isso acontece à torta e à direita, né? Eu acho isso a coisa mais absurda que existe. O batismo, você vai ter, vocês já tiveram aula, né? Quem não fez o discipulado, faz lá. Vai abrir outra turma por agora, em algum momento? Vai, né? Eles mesmos vão falar depois aí. Perceberam que eu não sei mais essas coisas aqui, né? Eu recebi, o Alisson me mandou de madrugada não, desculpa, foi às 10 horas da noite. Para mim não, para mim isso é no meio da tarde.
10 horas da noite. É porque ele falou, desculpa a hora. Eu queria zoar, entendeu? Ele mandou o roteiro do culto de hoje, 2 páginas. Eu olhei e falei, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, não, eu estou aqui, eu só vou pregar, tá bom. Gente, agora só um parênteses. Eu acho tão bom eu não saber as coisas que acontecem aqui, porque é para isso que a igreja acontece, né? A gente terminou o nosso treinamento pastoral na sexta-feira. É tão bom a gente fazer uma igreja realmente a várias mãos, né? É bom para mim, é bom para todo mundo. Né? Se eu tivesse que fazer aquelas 2 páginas do documento de PDF para saber como é que ia ser o roteiro do culto de hoje, eu talvez não poderia fazer outras coisas que eu fui chamado para fazer. E cada um é chamado para fazer uma coisa. O corpo é assim que funciona. Igrejas saudáveis funcionam dessa forma. Amém? Graças a Deus que eu não preciso saber sobre tudo. Graças a Deus que eu não preciso botar a mão em tudo, saber de tudo, opinar em tudo. Né? Nós cremos no Espírito Santo, capacitando todo mundo a acrescentar e fazer uma igreja cada vez melhor, cada vez mais excelente. Amém? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina. Como que eu não vou ser mais como criança? Como que eu não vou ser mais enganado por pessoas espertalhonas? Quando eu tiver maturidade em Deus o suficiente. Hoje, claro, né, óbvio, que eu consigo ver um pregador e ver o que ele está falando e falar assim, esse cara, não posso falar sobre ele, mas posso falar sobre o que ele está falando. O que ele está falando não é de Deus. Não é que eu sinto isso, eu sei disso. A gente não vive por sentimento, por impressões, intuição. Muitas vezes é o Espírito Santo, mas muitas vezes é fome. Aquele arrepio que a gente sente por dentro. A gente não vive por isso. A gente vive pelo que a gente aprende. E o conhecimento é espiritual. E veja, o que Paulo está falando é que esse discipulado no conhecimento, na maturidade, é o que vai fazer a gente não ser enganado pelos homens. Amém? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu fico imaginando, de vez em quando eu tenho uns pensamentos intrusivos. Eu imagino Cristo sendo a cabeça perfeita. Cabeça perfeita. E um corpinho assim. Que está crescendo. Às vezes o braço cresce mais. Cristo é perfeito, a cabeça é perfeita. Nós estamos crescendo. Amém. Mas à medida que a gente cresce e amadurece, a gente vai se tornando uma imagem de Cristo. Do jeito que é. A igreja, quando está disforme, ela tem uma cabeça, ou seja, ela tem uma palavra, ela tem um conteúdo maduro, mas ela tem os membros ainda meio desconexos, não funciona tão bem. Esse exemplo que eu dei do Alisson, né, Alisson e Gleice, que estão liderando o nosso discipulado, eles são hoje um membro que consegue fazer algo que antes estava talvez só na ideia da cabeça. Né? E todos os departamentos fazem esse tipo de coisa aqui. Né? Cada um cuida de uma maneira em que o corpo fica mais forte. E a cabeça pode se preocupar com coisas de cabeça. Né? O corpo ele tem movimentos involuntários. Né? E a cabeça se preocupa com o que a cabeça deve fazer. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. O nosso objetivo em Cristo é crescer. Amém? Nós precisamos crescer. A gente não está aqui só para começar uma caminhada. A gente está aqui
para nos desenvolver em Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, diga cada parte, aleluia, eu adoro esse cada parte realiza a sua função. Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa aqui na igreja? Fazer uma conta aqui, claro. Você tem que ter uma função. Você não vai querer ser o apêndice. Só serve para supurar e para ser removido. Amém. Fui chamado para ser o apêndice. Você não vai querer isso. Você não vai querer ser irrelevante. O que? Não, eu sou a unha que cresce e é cortada. Não. Nós precisamos ter uma importância no corpo. Busque a sua importância no corpo. Amém. Você não foi chamado para... Não, o que você faz na igreja? Eu sou um esquentador de banco maravilhoso. Eu fico lá sentado, ó, 2 horas certinho, esquentando o banco. O que você é? Sommelier de culto. Eu fico lá, hoje é dia de ceia, né? Provando o culto e falar assim, hoje ele estava inspirado. Ah, não, hoje eu acho que não. Hoje eu acho que... Não é esse o nosso chamado. Até porque, né? Não existe chamado para Satanás dentro da igreja. Então, até porque essas coisas não edificam, né? O corpo cresce e edifica-se a si mesmo. O que você faz em Cristo? Edifica as outras pessoas? É isso que você tem que pensar. A sua atuação edifica outras pessoas? Porque se sim, tudo bem. O que é edificar, pastor? Constrói algo nelas. Não é qualquer algo. É algo que vai ficar para a eternidade. Lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3. Obras de ouro, prata e pedras preciosas. Obras de excelência, obras com a cara do rei. São as obras que a gente precisa. Então, o que a gente está edificando no outro? Pastor, eu acho que nada. Então dá tempo. Dá tempo de você se envolver. Dá tempo de você fazer parte. Agora, não seja negligente. A gente está recebendo uma turma nova do discipulado. Agora vocês estão aptos para servir no Ministério Verbo da Vida. Sirvam com excelência, sirvam com coração. Sirvam dando o melhor de vocês. Comece no pouco mesmo. Sirva no pouco. Seja fiel no pouco. Existe sempre um muito de Deus e o muito de Deus é muito melhor. Amém. João capítulo 15. Para encerrar. Meu tempo sumiu dali, graças a Deus. Mas eu acabei de descobrir que está acabando porque o pessoal chegou aqui e já está batendo esse violão nas minhas costas aqui. João 15, 1. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Pela palavra que eles têm falado. O que faz a gente dar fruto? Ouvir a palavra. Mas como é que alguns são podados e outros são cortados? É simples. Eu ministrei uma palavra nessa manhã. Todo mundo ouviu? Amém? Alguns podem ter ouvido e o coração se constrangeu e falou assim, eu preciso ser uma bênção para a igreja do Senhor. Eu preciso ajustar a minha vida.
para ser alguém mais altruísta, alguém mais família de Deus. Se você ouviu essa mensagem nessa manhã e reagiu dessa maneira, o que aconteceu na sua vida foi uma poda. Talvez nessa poda tenha sido cortado, já no seu pensamento, já no seu coração, alguma coisa que você fazia, algum ladrão do seu tempo. E você falou assim: eu não posso viver mais dessa forma, eu não posso fazer mais isso, eu não posso pensar mais desse jeito. Amém? E aí é uma poda. Tirou algo que estava te atrapalhando de frutificar, porque você ouviu uma palavra. Amém? Pode ser também, tomara que não, que alguém ouça uma palavra como essa e pense assim: esse negócio de igreja não é para mim não. Ou pense assim: eu acho que eu não concordo com isso não. Eu ouvi um pastor em outro lugar, outro dia, que ele falou em dar vitória e eu gostei mais dele. Eu gostei mais dessa mensagem aqui que fala que eu não preciso fazer nada, eu só preciso. Talvez você não vai fazer exatamente esse pensamento, mas algo parecido pode acontecer no seu coração. E aí o que essa palavra vai fazer? A mesma palavra que podou um, corta o outro. Deu para entender? Versículo 3 fala que os discípulos estão limpos pela palavra. Quanto mais palavra, mais poda. Amém? E quanto mais poda, mais fruto. Agora a palavra precisa ser recebida com mansidão no coração para ela ser realmente poda. Se não, ela não vai tirar a impureza que precisa ser tirada. Versículo 4 vai falar: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Permanecer nele, permanecer no corpo, permanecer na igreja. Amém? Não pode dar fruto por si mesmo. Vou voltar nisso, não sei porquê, mas olha, esse negócio de igreja fora da igreja é a mesma coisa que você achar que uma mão continua sendo viva se ela for amputada. Ela pode até continuar sendo uma mão, até ela terminar de definhar e apodrecer. É isso que acontece com quem não está unido ao corpo. Eu sei que por causa de abusos de líderes espirituais, inúmeros abusos de líderes espirituais, em diversas denominações, algumas pessoas podem ter se achado por machucado mesmo. Não, eu vou ter a minha vida só com Deus e não vou me envolver tanto com pessoas, porque pessoas machucam. Pessoas machucam, mas pessoas também curam. Existem líderes espirituais ruins, mas deixa eu te falar, existem muito mais bons líderes espirituais. É porque o que é ruim grita muito. O que é ruim parece que fica muito... tá vendo? Aí o ruim vira manchete de jornal. Ninguém compartilha notícia. Olha só, pastor do Verbo da Vida fez uma boa coisa. Ninguém lê isso. Ninguém lê. O povo quer saber do moído. O mundo mal funciona dessa maneira. Cuidado. Existem boas igrejas, existem um bom povo. Nós estamos numa boa igreja, nós estamos com um bom povo. Amém. Aí eu tô chegando agora. Vai testando a água. Tô falando pra você botar a mão na água fervendo, não. Vai vendo se dá. O discipulado é para isso também, para você ver. Deixa eu ver se dá. Não, parece que dá. E aí você vai se envolvendo. E quando você vê, você percebe que você pode se envolver. E que embora tenha tido, existam muitos líderes ruins com muito abuso
mesmo de liderança, um abuso espiritual e às vezes abusos até físicos e emocionais. Esse não é o nosso caso. Esse não é o caso do nosso ministério. Amém. Nós somos um ministério sério. Não estou dizendo que somos perfeitos, mas nós somos um ministério sério. Não somos isentos de erro. Erros podem acontecer. Não somos isentos de problemas, mas nós temos o coração de acertar. Amém. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso é Jesus falando, irmãos. Tem que permanecer nele. O destino de não permanecer é por ele mesmo dito, né? Jogado fora, seca, depois são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vê que o resultado de permanecer é muito melhor. Você poder pedir o que você quiser e ser concedido. Agora isso está atrelado a você permanecer. Ou seja, não é você ser enxertado na videira, pedir um monte de coisa e depois sair. É a permanência. É o tempo que você fica na videira e que a seiva vai te alimentando e você vai ficando cada vez mais vivo, com cara de vivo. O ramo vai crescendo, vai ficando mais forte, vai tendo mais broto, vai tendo mais flor, vai tendo mais fruto. Amém? Vai tendo mais vida. É o tempo que a gente permanece que faz com que a gente se torne cada vez mais parecido com o tronco. Um galho antigo numa árvore, ele tem um tamanho que às vezes é parecido com o tronco, porque ele está lá há muito tempo. Ele está há muito tempo recebendo vida. Amém? Se perde a vida, é cortado. Mas se fica vivo, se torna um grande ramo, né? Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, ser discípulo não é só molhar o pé e voltar. Ser discípulo é ser enxertado na videira, permanecer, e sendo podado, dando fruto, sendo podado, dando fruto, sendo podado, dando fruto, crescendo, sendo podado, dando fruto, crescendo. E aí você é chamado de discípulo. Embora você seja discípulo desde o dia que você se matricula, você permanece discípulo à medida que você permanece. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Hoje também é o dia de nós tomarmos a nossa ceia. E a ceia é para todos que são filhos. Amém. Filhos e discípulos. Porque no cristianismo tem essa outra palavrinha. Junto com santos, junto com discípulos e junto com cristãos, que é filhos. Só se torna filho quem se torna discípulo. Eu vou falar mais disso à noite. O filho é o discípulo e o discípulo é o filho. O filho quer se parecer com o pai, assim como o discípulo quer se parecer com o mestre. E a mesa, a ceia é para os filhos. Amém? Se você é discípulo, você é filho.
Eu sei que também em algumas igrejas o pessoal fica tirando da mesa um monte de gente. Ah, porque você cometeu um pecado, você não pode cear, você não é dessa igreja, você não pode cear, você não é batizado, você não pode cear. Irmãos, não existe nada nesse sentido que pode te tirar da condição de filho. Se você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você é filho. Ah, mas tem igreja que só deixa cear. É a mesma que manda o povo votar no batismo? Porque se for, eu já te dou uma ideia, não tem nada a ver não. Não existe texto bíblico que te fale para não participar da ceia. O que mais se assemelha a isso é 1 Coríntios 11, mas ele não fala para você não participar. Ele fala para você se examinar e então tomar do cálice. Essa história de não participar é uma coisa que surgiu também no meio da história da igreja e que não conseguiu trazer nenhum bom fruto para ninguém, só condenação. Você já viu alguém que se tornou uma pessoa melhor depois de ser excluída de ceia? Normalmente não. Alguns param até de congregar, e os que conseguem voltar a tomar ceia são cheios de uma soberba espiritual por estar fazendo parte daquele momento. A ceia é para todos que são filhos, sem acepção de pessoas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer. Aleluia. Aleluia. Agora, não faz sentido você participar da ceia se você não for filho. Como é que faz para ser filho? É simples. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor. Declarar com a sua boca, e sim, publicamente, que a sua vida não é mais sua, que você entregou a sua vida para Ele, e que a partir de agora você faz parte da família da fé. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração e deseja fazer essa oração nessa manhã?